vocês. Toda semana estamos trazendo sempre um vídeo interessante. E hoje nós vamos falar sobre Espiritismo. O que você acha? Espiritismo é pecado? O que diz a Bíblia? O que diz a palavra do nosso Deus a respeito desse assunto? Esse tema é intrigante, é polêmico, mas à luz da Bíblia nós temos a resposta. Mas o que nós queremos com esse assunto é mostrar para você a palavra da verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade senão com a verdade. Amém? Nada podemos contra a verdade. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui algo interessante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa nesta vida, porque a sua memória ficou no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja já pereceram. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Então, como é que as pessoas dizem que aqueles que morreram voltam para falar com os vivos, se a Bíblia está dizendo que os mortos não têm parte alguma nesta vida? E aí, o que você acha? É isso que nós queremos passar para você também. Você crê na palavra de Deus? Jesus disse que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele jamais. Então, os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, como é que essas pessoas dizem que foi a avó, o tio, a tia que apareceu, que veio, falou, o médium? Aí você pode até me perguntar: mas pastor, como é que eles sabem se ele acerta até as cores da roupa que a pessoa estava? Eles sabem como aquela pessoa vivia? Presta bem atenção. Antes de mim e de você, o diabo e os demônios já existiam. Eles sabem tudo dessa terra. Você está entendendo? Ele não conhece o meu pensamento, o teu pensamento. Só Deus sabe, só Deus conhece. Agora, tudo que nós fazemos, o diabo e os demônios veem. Por isso que ele acerta a cor da roupa, acerta o que a pessoa gostava de fazer, porque eles são espíritos. Antes da fundação do mundo, esses demônios já existiam. Quer dizer, na verdade não eram demônios, eram anjos. Lúcifer era um anjo de confiança no reino de Deus, mas ele se engrandeceu, né? Deus viu, examinou o coração dele, viu o pecado. Então, quando ele foi expulso do reino dos céus, ele enganou um terço dos anjos. E esses anjos são chamados hoje de demônios. São esses que trabalham na macumbaria, na feitiçaria, na mesa branca, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros. A Bíblia é categórica quando ela fala sobre isso. Mas eu tenho um outro versículo interessante, além de Eclesiastes capítulo 9, eu separei para você aqui. Isaías, o profeta Isaías, ele é categórico quando ele fala assim. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que xeriam e murmuram, acaso não consultará um povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa passagem está em Isaías capítulo 8, versículo 19. Eclesiastes 9, 5, Isaías capítulo 8, 19. Então, está comprovado que Deus não se agrada dessas coisas, porque isso não são pessoas que morreram. A Bíblia é categórica quando ela diz que os que morrem não voltam mais a este mundo. A Bíblia diz que a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Essa passagem está em Eclesiastes. Então, você está entendendo? É um tema muito polêmico, Espiritismo é pecado? A Bíblia responde: Deus não se agrada. Na época dos reis, na época do povo que vivia também uma rebeldia, os caldeus, aqueles mesmos povos que ali roubou Jó,
Aqueles povos viviam a tradição de procurar espiritismo, cartomante, feiticeiras. A prova disso é que o rei Saul, ele na sua época, ele matou todas as feiticeiras que havia em Israel. Só escapou uma na montanha, que você sabe aquela história de que ele foi, depois que ele desobedeceu a Deus, Deus deixou de ouvir as orações dele e ele foi procurar essa feiticeira. Mas a questão é o seguinte: você acredita que os mortos voltam a este mundo? Você crê nisso? A Bíblia está dizendo que não. Você prefere crer nos homens ou na palavra de Deus? O importante é o que está escrito aqui, os versículos que eu li para você nesse momento. Então Deus fala contigo. Eu sei, talvez você esteja na tradição de seguir essa doutrina espírita. Talvez você esteja na tradição de seguir o feiticeiro, o bruxo, uma pessoa que você acha que ela pode te dar ou te mostrar um futuro. Mas a Bíblia, ela é categórica quando ela diz que os mortos não voltam mais a este mundo. Mas então, pastor, o que apareceu lá na minha casa, falando para mim através de uma tia, de um tio, é o quê? Eu vou ser direto e objetivo com você. Isso são demônios. Creia você sim ou não, são demônios. São anjos decaídos que foram expulsos do reino dos céus e hoje esses mesmos anjos são demônios. Jesus chama que o diabo e seus anjos, seus demônios, né? E Jesus expulsou muito deles na sua época. E Jesus não deixava que eles falassem, porque eles sabiam quem Jesus era. Você lembra quando, lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo expulsou de uma feiticeira um espírito de adivinhação? Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ali aquela feiticeira dava muito lucro aos seus senhores. E outro caso também que aconteceu, que a Bíblia relata, quando os filhos do sacerdote Asseva, ele estava na casa de uma pessoa tentando expulsar aqueles demônios. Os demônios disseram para os filhos do sacerdote, 7 filhos: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Veja que eles são espírito e eles sabem que são anjos que foram expulsos do reino dos céus e que hoje são demônios. E eles sabem quando você anda na presença de Deus. Por isso que um homem de Deus, quando ele está na presença de Deus, que ele bota a mão e expulsa, tem que sair. Por quê? Porque são demônios. Não são espíritos que morreram da sua tia, da sua avó, do seu tio, não. Então, leia a Bíblia e ela tem resposta para você. Esse assunto é muito intrigante, é polêmico, mas a Bíblia tem resposta para todas as indagações que nós desejamos ou perguntamos. Amém? Que Deus te abençoe. Passe esse vídeo para outras pessoas e mostre para elas a verdade da palavra. Crê na verdade e a verdade vos libertará. Fica na paz. Toda semana estamos aqui sempre com um vídeo novo. Se você quer nos ajudar a continuar esse trabalho, se você deseja no teu coração que a gente continue esse trabalho, está passando aqui no rodapé do teu vídeo o número da conta, tá certo? Está aqui, ó, está passando aqui. Então, nos ajude para a gente dar continuidade a esse trabalho que está sendo bom para cada um de nós, porque a verdade da palavra, ela jamais morrerá. A verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu digo, não é o que Allan Kardec diz, não é o que o padre diz, não é o que o pastor tal diz, é o que a palavra diz. Amém? Crê na verdade e a verdade vos libertará. E se eu estou pregando para você a verdade, então a verdade é o que eu estou falando através da Bíblia. Não estou aqui usando a minha criatividade para explicar algo para você, não. Estou falando da palavra e essa palavra é a verdade. Aquilo que nós falamos através da palavra é a verdade. Não a teoria de fulano ou a filosofia de cicrano. Não.
a verdade. Fica na paz, nos ajude para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Amém.